Pode se sentar, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Você que nos assiste pela internet, também quero te cumprimentar com a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você seja tremendamente abençoado, como eu já tenho sido, por exemplo, aqui. Amém? Glória a Deus. A unção dele... Pode se sentar, amados. Obrigada. A unção dele está palpável nesse lugar. Não sei se você está percebendo. Amém? Como todos nós sabemos, e você que não sabe, você vai ficar sabendo agora. Nossa igreja, esse ano nós estamos com um tema chamado... Expansão. Como? Expansão. O tema da nossa igreja de 2023 é expansão. Isso é um tema que o Senhor nos deu, apontando para uma direção que Ele quer que a gente chegue. Amém? Mas isso não é para pastores, não é para liderança, é para você que também não é líder, você que é liderado, para toda a igreja. Isso vai respingar na sua vida, queridos. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Porque essa palavra, ela é poderosa. Sabe? Às vezes, quando eu recebo no gabinete umas pessoas, ou mulheres, no caso, quando eu recebo sozinha, às vezes a pessoa chega quebrada lá, sabe? Totalmente sem direção, totalmente perdida, não sei o que eu faço, não sei o que eu deixo de fazer, se eu caso, se eu compro uma bicicleta, não sei, ela não sabe nada. E eu começo a conversar com ela, a expor aquilo que a palavra diz, aquilo que Deus pensa, o que Deus pensa dela e dessa situação que ela está, por exemplo, vivendo na atualidade. E eu começo a falar, e eu só vejo ela fazendo assim, ó. Sabe? Ela chegou tensa, e ela está saindo leve dali. Agora é por causa de mim? Não, queridos, não é por causa de mim, mas é pela palavra que é exposta. Amém? Por isso eu quero te convidar nessa noite a você abrir o seu coração para receber essa palavra com mansidão, queridos, para que ela cumpra o propósito a que ela foi destinada, que é a transformação da minha e da sua vida, a renovação da minha e da sua mente. Amém? Aleluia. O tema dessa mensagem é expandindo em fidelidade. Eita glória! Você pode abrir comigo, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Expandindo em fidelidade. Aleluia. Está escrito: fiel é Deus. Você pode repetir comigo? Fiel é Deus, com mais entusiasmo. Fiel é Deus, aleluia, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Queridos, essa realidade da fidelidade de Deus, quando nós, descobrimos esse aspecto do caráter de Deus, quando nós ficamos realmente sabendo o que é, o que Ele faz, por que Ele é assim. Queridos, isso é um bálsamo para a nossa vida, isso é uma libertação. Na verdade, isso nos impulsiona todos os dias estarmos levantando da cama, nos dá força, nos dá esperança, nos dá segurança. Amém? Aleluia! E essa é uma realidade que você e eu podemos desfrutar todos os dias. Sabe? Essa realidade dá força para a gente enfrentar a semana. Quando chega segunda-feira, nos dá força, nos dá ânimo. Amém. Pai, obrigada, Senhor. Na hora que você lembra das coisas que você tem que enfrentar no dia a dia, você lembra que Ele é fiel. Aleluia. E diz, ai, que alívio saber disso. Como é bom, queridos, nós temos essa consciência da fidelidade de Deus.
fidelidade. Deus é fiel em todo o tempo. Amém? Deus é fiel. E o que significa essa palavrinha tão pequenininha? Fiel. Quer dizer, confiável, em que posso confiar minha vida, o meu dinheiro, os meus filhos, a minha família, o meu trabalho, os meus estudos, o meu ministério. Eu posso confiar nele, todas essas áreas da minha vida. Eu posso confiar nele, sabe o quê? O meu coração. Eu posso confiar nele a minha vida. É isso que é ser fiel. Alguém aqui pode testemunhar da fidelidade do Senhor na sua vida, queridos? Eu sou a primeira. Eu vou te dar mais uma chance para você levantar a sua mão. Só se você realmente não estiver desfrutando dessa fidelidade. Todos os dias. Amém? Alguém aqui pode testificar da fidelidade do Senhor na sua vida, amados? Amém. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Sabe, eu queria contar uma historinha para você. Uma historinha muito conhecida no meio do Verbo da Vida, pelas nações, pelo mundo, né? E pelo Rema também, e pela escola bíblica para quem já fez. Se você conhecer, amém. Mas eu vou te contar para quem não conhece. Amém? Existia uma senhora, ela morava numa casa e todos os dias pela manhã, dava 6 da manhã, na hora que ela acordava, a primeira coisa que ela fazia era ir na porta da sua casa e dizer não, falar alto. Deus é fiel! Aleluia. Só que ela tinha um vizinho que era ateu, não acreditava em Deus. E ele respondia do outro lado. Esse Deus não existe. E dia após dia, queridos, ela ia fazendo aquilo. Deus é fiel. Deus não existe. Aquele abençoado do vizinho dela fazia, rebatia, tentava pelo menos rebater essa palavra todo dia. Um determinado momento da vida dela, ela começou a ter uma dificuldade muito grande financeira. Foi um momento na vida dela que ela passou, né? E ela começou a ter essa dificuldade de comprar até alimentos para dentro de casa. E ela chegou na porta e falou, Deus é fiel. Pai, você sabe o que eu estou precisando. Eu estou precisando de comida, eu estou precisando de uma feira, de um mercado aqui. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor pode me dar isso. Proporcionar isso para a minha vida. Em nome de Jesus, obrigado. Aí o vizinho, esse seu Deus não existe. E ela entrava para casa. Aquilo não abalava ela, queridos. Aí diz que no outro dia, ela vai lá para orar, tá toda, né, feliz e tudo. De repente, ela se depara com uma cabaz, mas é da abundância mesmo, amados. Um mercado inteiro, assim, ó, são sacolas e sacolas, são sacos e sacos, cheios de comida para ela. Tudo que ela estava precisando estava ali. Ela ficou espantada e adivinha a primeira coisa que ela falou? Deus é fiel! Amém. Aí o vizinho, ouvindo, ele falou assim, se esse seu Deus não existe, sabe por quê? Sabe quem comprou essa feira aí? Fui eu que te dei. Aí ela respondeu só assim, Deus é fiel, muito obrigada, Pai, porque além de você me proporcionar aquilo que eu estava precisando, você ainda colocou o diabo para pagar a conta. Deus é lindo, queridos. Deus é lindo, aleluia. Hebreus 10, 23, não precisa abrir, para a gente só ganhar tempo, diz assim, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Ele não muda, amados. Aquilo que ele fala a nosso respeito, aquilo que ele fala na sua palavra, ele não muda. Não é o estado financeiro dele que vai mudar o que ele pensa, o que ele é, não.
Nada muda. O tempo hoje tá nublado. Não, nada muda. Ele é fiel, ele é a própria fidelidade. Aquilo que ele fala, ele cumpre. Não existe nada que ele já prometeu até hoje para você, queridos. Eu tenho certeza que você tem coisas que Deus já te prometeu. Que ele não cumpra na sua vida. Ele vai cumprir no tempo determinado. Aleluia. Sabe? Quando eu tenho esse conhecimento, essa certeza, isso vai me deixar firme. A minha fé vai estar firmada cada vez mais. Nada vai me abalar. Eu vou ser fiel. Eu vou estar estável emocionalmente. E essa é uma oportunidade que Deus está te dando essa noite, queridos. Se você não está estável emocionalmente, hoje você vai sair aqui estável. Sair daqui estável. Porque você vai ficar sabendo, se você ainda não sabe, que Deus é fiel, da fidelidade dele. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Aleluia. A fidelidade de Deus, amados, ela não é condicional, ela é permanente, ela é firme. E ela não sabe ser de outra maneira. Sabe, eu não posso separar a fidelidade de Deus e nem separar Deus da fidelidade. Ele e a fidelidade são um. Ele mesmo é a própria fidelidade. Que maravilha sabermos disso. E olha o que fala esse versículo. Se nós somos infiéis, ele não muda. Ele continua sendo fiel, ele continua sendo firme, ele continua sendo estável, ele continua sendo constante. Ainda que eu dê um vacilo e fui fiel com ele. Ele não muda por causa disso, amados. E ele não vai deixar de ser fiel com você, comigo. Amém? Se somos infiéis, será que nós temos sido fiéis? Não precisa responder. Cada um responda para si. Será que nós estamos sendo fiéis? Efésios capítulo 1, versículo 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aí a gente pode perceber bem nesse versículo que há dois grupos de pessoas: os santos e os fiéis. Então a gente pode também concluir que todo crente, tem crente aqui? Aleluia! Aleluia! Se você nasceu de novo, se você confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, você é crente. Amém! Amém, aleluia! Aleluia. Todo crente é santo. Amém. Amém? Todo mundo concorda com isso? Amém. Mas nem todo santo é fiel. Nem todo santo necessariamente é fiel. Provérbios capítulo 20, versículo 6 diz: muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Sabe, fidelidade, querido, nas pessoas, nos homens, parece que está sendo cada vez mais raro encontrar esse aspecto da vida das pessoas. É difícil de achar pessoas fiéis hoje. É difícil de achar. Está sendo raro, na verdade. E você, é uma pessoa em que Deus pode confiar? Isso é uma outra pergunta para você pensar. E será que as pessoas que te rodeiam, elas podem confiar em você? Será que você é confiável?
É normal ter esse silêncio agora. É bem normal, tá? Eu não fiquei chateada, não. O homem fidedigno, quem o achará? Sabe que Deus procura pessoas fiéis. A Bíblia fala que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Seja fiel, queridos. Se você não é fiel, seja fiel a partir de hoje. Sabe, tem muitas pessoas que têm uma falsa fidelidade no trabalho, por exemplo. Quando eles ficam sabendo que o chefe vai chegar lá, é um barata voa, é um alvoroço, todo mundo coloca tudo no lugar, todo mundo faz carinha de santo. Isso é uma falsa fidelidade. Na igreja, quando está servindo na igreja, é perfeito. Chega no horário, aliás, antes do horário, no horário estabelecido, está aqui, não falta nenhuma escala, está aqui em todos os cultos, congrega, sabe, dá abraço nas pessoas, cumprimenta os visitantes, cumprimenta sempre o pastor, mas quando chega em casa, é um problema para a esposa, para os filhos. A fidelidade, amados, ela precisa abranger todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Nós precisamos ser fiel, não só na igreja, não só quando o chefe chega. Não, amados. Nós precisamos ser aonde for. Inclusive quando eu e você estamos sozinhos. Amém? Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Quem falou isso aqui? Foi o apóstolo Paulo. E ele revela aqui nesse versículo a razão pela qual ele foi posto no ministério, no chamado que o Senhor Jesus fez para ele. Olha, não foi o seu conhecimento, não foi a sua unção, não foi a sua oratória, sabe, não foi o seu vernáculo, não foi a sua inteligência, mas foi a sua fidelidade. E ele faz a mesma coisa quando ele recomenda para Timóteo que ele use o mesmo critério para poder escolher as pessoas que iam andar com ele, que iam servir ao lado dele. A fidelidade. Glória a Deus. Precisamos ser fiéis como empregados. Precisamos ser fiéis como chefes. Precisamos ser fiéis como líderes. Precisamos ser fiéis como liderados. Precisamos ser fiéis como ovelhas. Precisamos ser fiéis como filhos, como pais, como avós, como netos, como filhos. Em todas as áreas. Fidelidade. Porque fidelidade, ela chama a atenção de Deus. E Ele está à procura de homens e mulheres fiéis. Se você for notar na parábola dos talentos, a característica mais importante é a fidelidade. Fidelidade. Números 12, 7, Números, capítulo 12, versículo 7, diz assim: não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Está falando a respeito de Moisés. Daniel, capítulo 6, versículo 4. Então os presidentes dos sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 14. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei,
chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? E, por fim, Gálatas 3:9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Essa palavrinha crente, sabe o que quer dizer? Fiel, verdadeiro. Essas pessoas, elas tiveram grande destaque na história da humanidade. Moisés, Abraão, Daniel e Davi. Por quê? Porque eles se encontraram fiéis. Aleluia. Eles não eram só homens, grandes homens de Deus, mas eram fiéis. E Deus, nessa noite, está nos ensinar uma chave, amados. Uma chave que ela pode ser virada na sua vida. Quem quer aqui ser um grande homem e uma mulher de Deus? Aleluia, eu também quero. Eu também quero. Fidelidade, ela precisa fazer parte da sua vida, se você tem esse desejo genuíno. Amém? Em Salmos capítulo 101, versículo 6 diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda no reto caminho, esse me servirá. Isso me fala muito a respeito de associações. Davi, por exemplo, ele não andava com qualquer um. Tem um ditado muito famoso entre nós que diz: dize-me com quem tu andas, e eu direi quem que você é. Cuidado com as associações, amados. Procure fazer amizade, procure andar com pessoas fiéis, confiáveis, constantes, para você se tornar também igual a ela. Sabe, a gente conhece tanta gente, amados, que anda com cada uma pessoa que, pelo amor de Deus, só se mete em encrenca. E não pode ser, amados. Troca suas amizades. Filtra suas amizades. Amém. Não faça aliança com qualquer um. Por favor. Vamos crescer juntos. Vamos expandir em fidelidade juntos. Amém. Sabe, se junta com pessoas inconstantes, que não são confiáveis. Afinal de contas, você quer ser uma galinha ou uma águia? Porque uma águia, uma pessoa que é águia, ela é uma pessoa fiel, constante. A galinha só olha para o chão, só olha para as circunstâncias, só olha para as pressões, só olha para o umbigo e esquece de olhar para o Senhor, o fiel. Aleluia. Lucas 19:17 diz: respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Quando Deus fala de fidelidade na palavra dele, queridos, a ênfase nunca será em poucas coisas. Em grandes coisas, desculpa, coisas grandes. Nunca será. Quando ele fala de fidelidade, sempre serão coisas pequenas, mas sim nas coisas pequenas. A fidelidade, ela é provada no pequeno, no pouco. Se eu tenho uma constância nas coisas pequenas, eu vou ter grandes coisas. Eu vou alcançar grandes coisas. É assim, amados. Está escrito na Bíblia isso. A fidelidade é provada no que é pequeno. E, infelizmente, há no nosso meio pessoas que desprezam isso. Zacarias capítulo 4, versículo 10 diz: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. O Senhor vive nos procurando. Vive nos procurando. Cadê os fiéis da terra? Onde estão os fiéis? Onde estão aqueles que me imitam? Onde estão aqueles que glorificam o meu nome na sua fidelidade? Ele está à procura de nós, amados. Talvez essas pessoas que desprezam, elas não sabem que tem um segredo em ser fiel nas coisas pequenas. Porque abrirão chaves para coisas grandes, sonhos grandes, desejos grandes que todos nós temos. Quem aqui não tem sonhos? Quem aqui não tem sonhos, você vem aqui que eu vou orar por você.
porque o próprio Deus nos fez assim, para sonharmos. Amém? No capítulo 11 de Hebreus, é um capítulo bem conhecido, como que fala dos heróis da fé, são grandes homens de Deus, que fizeram coisas maravilhosas. Por quê? Por causa da sua fidelidade. E quando a gente lê o capítulo 11 de Hebreus, a gente pensa que todos os dias da vida daqueles homens, dos heróis da fé, aconteciam coisas maravilhosas, aconteciam, sabe, coisas sobrenaturais. E não era assim, queridos. Você sabia que a Arca de Noé, não, eu vou falar primeiro da Muralha de Jericó. Você sabia que a Muralha de Jericó ela só caiu uma vez? Foi só uma vez. O muro de Jericó só caiu uma vez. Mas ele está lá. Josué está lá. Nos heróis da fé. Sabe, lembrando de, agora sim, a Arca de Noé. A gente não conhece os bastidores da Arca de Noé, de como foi feito. A gente sabe que foi Noé que construiu a arca. Foi ele que construiu. E não foi do dia para a noite. Não foi do dia para a noite. Foram anos, muitos anos construindo aquela arca. Ele foi fiel. Ele foi fiel, ele foi constante. Ele permaneceu fiel. E, pelo que eu saiba, não tinha nenhuma construtora para poder ajudar ele, não, amados. E nem sempre foi fácil e agradável para ele. Ele passou por dias de tristeza, de pessoas criticando, pessoas zombando dele, pessoas desprezando ele mesmo, né? Mas a fidelidade deve ser diária, nossa. Aleluia. Todo mundo gosta do de repente. Não é verdade? Eu gosto do de repente de Deus. Lá no livro de Atos, é falado sobre o de repente, a respeito do Pentecostes, né? De repente, veio um som como de um vento impetuoso. E veio como línguas repartidas. O Espírito Santo veio. Oh, aleluia. Todo mundo gosta. Aleluia. De repente. Amados, mas muitas vezes nós esquecemos que houve oração, dias de oração, dia e noite, de manhã, de tarde, de noite, as pessoas se revezando e orando, porque Jesus falou: fiquem em Jerusalém, porque eu vou enviar o Espírito Santo. Tinha centenas de pessoas no primeiro dia. Sabe quantas restaram? Quantas receberam o Espírito Santo? 120 pessoas. Teve gente que falou no meio do caminho: olha, eu estava com muita expectativa de ver, de conhecer o Espírito Santo. Só que, gente, eu estou com fome. E desistiram, amados. Muita gente esquece disso, dos bastidores das coisas. As pessoas querem tudo de repente. Cada de repente tem um antes. Cada de repente tem bastidores. Só que tem uma coisa, querido, o Espírito Santo veio para quem começou e ficou até o fim. O Espírito Santo veio para quem foi fiel do começo até o fim. O Espírito Santo veio, sim, como promessa de quem ficou desde o primeiro dia até o dia que ele se manifestou. Amém? Êxodo 23:30 diz: pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que se multipliques e possuas a terra por herança. Pouco a pouco. Você pode repetir comigo? Pouco a pouco. Sabe, às vezes, pode ser. Deus tem preparado coisas grandes para a gente. Deus tem te prometido muitas coisas grandes para você. Deus tem grandes promessas para cada um de nós, amados.
muitas coisas que Deus irá fazer na sua vida. Ele vai fazer, mas é no pouco a pouco. Pouco a pouco. Você pode me perguntar por quê? Por que ele não faz uma vez só? Ele não prometeu. Ele sabe, ele te conhece, ele conhece a sua estrutura. Ele sabe que se você der aquilo que você está pensando, está querendo tanto, você não vai estar preparado para poder receber. Você está no processo. Você está no processo. Existe um processo, existe um bastidor, amado, que nós precisamos esperar. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele precisa preparar você para poder receber aquilo que ele tem para você. Sabe, existem alguns solteiros entre nós. Mas por que não chega o meu esposo e a minha esposa? Está demorando demais. Papai, já estou com 30 e tal anos, papai. É aquela cobrança. Amados, ele está te preparando. Ele está te preparando. É no pouco a pouco. Até você estar pronto para receber. Vai que você puxa antes da hora, amados, você pode se arrepender. Nós conhecemos casos e casos de pessoas que se casaram e com uma semana já estavam separados. Então vale a pena esperar, amadas, amados. Vale a pena. Você está sendo preparado para receber o seu esposo, cheio do Espírito Santo, que ama mais a Jesus do que você. Sabe o que é fidelidade também? Fazer as mesmas coisas dia após dia, sem se cansar e sem vacilar. Quantas vezes nós nos cansamos no meio do caminho? Ah, não, mas está demorando demais, eu não vou esperar, não. Sem se cansar e sem vacilar. A gente muitas vezes é muito precipitado. Não quer esperar o tempo. Ah, já estou enjoada disso. Deus falou que ia me prosperar nessa terra. Por que até hoje eu ainda estou aqui? Será que ele não está me vendo? Ele esqueceu de mim? Não, amados, ele está te preparando. Se ele te desse agora um emprego dos sonhos que você quer, você ia se arrebentar. Você ia se afastar dele. Você ia se afastar da comunhão com os santos. E depois aquilo ia dar errado, porque não era aquilo que ele tinha preparado para você. O que ele tem preparado para mim e para você é perfeito. Amém. Aleluia. Neemias 9:8 diz: achasse o seu coração fiel perante ti, com ele fizesse aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, muitas terras, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Diz assim comigo, coração fiel. Sabia que a fidelidade, ela não é vista somente por aquilo que nós fazemos? Ela não é vista só pelo exterior, por aquilo que você está apresentando aos olhos das pessoas, mas pela maneira como você faz. Sabe, queridos, às vezes as pessoas observam a obra ou do jeito que você está e elas acham o máximo. Por exemplo, nós temos um pastor amigo nosso que um dia desse veio perguntar para a gente, para nós dois. Vê a igreja desse jeito, toda arrumadinha, tudo produto de fé. Amém? Amém? Como é que vocês conseguiram fazer isso? Amados, ele acha que foi do dia para a noite. Essa igreja está fazendo 7 anos esse ano, glória a Deus. Só que sabe aonde começou essa igreja? Com 5 pessoas e um gato. Lá na minha casa. Começou lá. Em casa, gente. Pensa, fazer culto na casa, com 5 da casa, da própria casa. Pensa na bênção. Depois fomos para um hotel.
Tínhamos que levar os equipamentos, trazer os equipamentos toda vez, por 3 meses. Fomos para um local em Canidelo, tinha bem poucas famílias com a gente. A gente que tinha que limpar, a gente que tinha que organizar, a gente que tinha que dar aula para as crianças quando viam crianças. Ou seja, nós pegávamos no pesado, mas as pessoas não conhecem os bastidores. Depois viemos para Vanzeleres, foi bênção aquele tempo. Foi um tempo de muita colheita, mas ainda nós não vivemos aquilo que Deus tem preparado para nós, para o nosso novo templo, amados. Eu creio numa abundância assim, de colheita mesmo, mais do que foi aqui. Esse lugar foi maravilhoso. Você já deu tchau para esse lugar hoje? Inclusive? Tchau! Aleluia! Você pode até fazer a coisa certa, mas com atitude de desonra. Por exemplo, quem tem filhos aqui? Amém. Glória a Deus. Você já pediu para o seu filho arrumar o quarto dele, arrumar a cama dele? Você já pediu alguma vez? Eu já pedi várias. Aí o que ele fez? Olha o que ele fez. Foi lá e arrumou. Arrumou tudo. Você acha que o pai e a mãe dessa criança ficaram satisfeitos, ficaram felizes? Responde, gente. Mas ele não fez. Ele fez, gente, ele arrumou o quarto. Eu não ficaria satisfeita, não. Por quê? Ele fez com a maneira errada. Ele desonrou o pai e a mãe dele. Eles não ficaram felizes. Coração, precisamos ter um coração de fidelidade, amados. Um coração. Primeiro começa aqui, a fidelidade começa aqui. A primeira coisa que nós precisamos, sabe, puxar mesmo dessa palavra que você tem recebido hoje. Se eu não tenho fidelidade, se eu não estou sendo fiel, a partir de hoje, pai, eu quero ser essa pessoa fiel, confiável, verdadeira, constante, em que as pessoas possam confiar em mim, em que a minha palavra seja uma só. É sim, sim, não, não. Para terminar, Apocalipse 2:10 diz assim, eu não vou ler tudo, porque a gente já passou do horário. Tem uma frase que me chama muita atenção. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sabia que muitas pessoas querem dar um prazo para o Senhor, daquilo que elas estão requerendo dele? Eles querem dar prazo para Deus. Pai, já estou com 30 e tal anos, eu já estou orando, já tem 5 anos pelo meu esposo. Se até o final do ano eu não encontrar esse homem de Deus, aleluia, ainda espiritualiza, né? Eu não vou esperar a crente, não. Eu vou casar com qualquer um. Ó para você ver. Vai? Alguns querem colocar esse prazo na sua fidelidade. Eu estabeleço do meu jeito. Tem que ser assim. Se não for assim... Olha, se a minha esposa entrar na igreja com vestido rosa, eu vou saber que é ela. Tá bom, papai? Estabelecendo jeito. É como se estivesse barganhando com Deus, amados. Pai, eu quero aquele emprego. Oh, glória! Eu creio que você vai me dar, papai. O primeiro que me chamar para poder ir para a entrevista, eu vou. E eu sei, eu vou saber que é aquele. Mas não é bem assim, não, queridos. Toda porta aberta, até a porta aberta, você precisa discernir se é do Senhor ou não. Você precisa ser guiado pelo Espírito em tudo.
Isso é muito sério. Mas então, quando é que nós não vamos precisar de ser fiel? A gente vai ser fiel até quando? Você pode me perguntar. Sabe qual que é o prazo? O prazo é a morte. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. A música pode subir, por favor. Provérbios, capítulo 28, 20, diz assim: o homem fiel será cumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Algumas pessoas, elas não têm desfrutado de algumas bênçãos de Deus, porque elas não estão sendo encontradas em fidelidade. Todo mundo gosta de ser abençoado, amém? Eu gosto. Eu gosto de bênção. E bênção dos céus é um estímulo para nós. Não é mesmo, amados? A gente sempre está esperando a bênção do Senhor. Glória a Deus. Por quê? Porque você sabe que você vai ser recompensado. Sabe, amados, eu creio num maior nível de fidelidade na nossa vida. Eu creio que nós vamos entrar, nós vamos expandir em fidelidade. Porque nós vamos pegar essa palavra e, sabe, tornar ela uma revelação para nós. Deixarmos ela cair no nosso espírito, para que a gente possa andar por cima dessa palavra. Sabe, para que a gente possa andar uma vida segura, tranquila, emocionalmente estável. Aleluia! Deus, o desejo do Pai é que você seja encontrado em fidelidade. Porque Ele é a própria fidelidade. Porque Ele sabe também que você andando em fidelidade, amados, vocês vão expandir mais rapidamente. Esse deve ser o nosso maior estímulo. Não aquilo que Ele pode nos dar. Não a recompensa. Sabe? Esse não deve ser o nosso estímulo principal. Mas o maior estímulo que a gente pode ter é a expectativa que Deus tem para nós. É o meu coração. É dizer, Pai, ainda que as coisas melhorem, ainda que as coisas piorem, eu vou continuar sendo fiel a você. Eu vou esperar. Sabe, não importa o tempo que demorar. Eu sei que você está trabalhando por mim. É uma atitude de fidelidade, amados. Não só de boca para fora, mas de coração. É esse coração que Ele procura em nós. Um coração fiel, confiável, para que Ele possa confiar mais e mais e melhores e maiores coisas. Amém, amados? Eu queria saber nessa noite, se tem alguém aqui que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se tem alguém aqui que ainda não fez isso e não tem certeza da salvação, não sabe para onde você vai, queridos, hoje é o dia. Não despreze essa palavra. Não despreze essa oportunidade que Deus está te dando, queridos. Hoje é o dia da salvação. Não só salvação do seu espírito, da sua alma, do seu corpo, quando você morrer, não. Ou nós fomos arrebatados, não. Mas salvação para a sua vida, amados. Que essa palavra, ela possa cair no seu coração, como revelação. E possa te salvar da infidelidade. Daquilo que hoje possa estar impedindo o seu crescimento e a sua expansão na sua mente. Alguém aqui deseja confessar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Amém? Todos salvos? Glória a Deus por isso. Você que está na internet, você pode fazer isso agora, se você quiser. Faça isso de coração. Eu vou orar e você repete depois de mim.
Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, eu te convido a vir e fazer morada dentro de mim. Eu creio que você morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está nos céus junto de Deus, que é para onde eu vou a partir de hoje. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Eu quero te servir, eu quero te amar, eu quero ser fiel até a morte, não só para receber a coroa da vida, mas porque eu te amo. Aleluia, glória a Deus.